Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Que Deus abençoe a todos grandemente. Nós estamos de volta aqui no nosso Templo Maior em Lisboa. Eu estou aqui no altar do Templo Maior, de onde faremos daqui a pouco o clamor. Estamos na Caminhada da Fé para o Vale de Gideão, o Vale dos Revoltados. Nós que não nos curvamos diante das injustiças, nem as aceitamos, mas há dentro de todo aquele que crê a revolta da fé. E essa revolta faz com que a fé fique inflamada e faz com que a pessoa venha se lançar de corpo, alma e espírito no altar do nosso Senhor. Daqui a pouco nós teremos o clamor, teremos o momento da oração, nós temos pastores aqui no nosso Templo Maior, também em todos os demais templos da Universal, nós temos os pastores já preparados para o momento da oração. Como você pode ver nas imagens, nós temos aí os pastores, olha, os pastores estão agora mesmo em cada igreja universal, nos altares da igreja, porque estamos na mesma fé, no mesmo espírito, para que Deus venha trazer a vitória para a sua vida, para que você saia dessa condição na qual você se encontra. Daqui a pouco nós vamos falar algo muito importante para você que está aí do outro lado. Vamos falar sobre as armas que Deus usa. Tem as armas que são usadas pelos homens, armas humanas, mas tem as armas de Deus, as armas espirituais. Vamos falar sobre elas dentro de instantes. As armas espirituais que nos conduzem à vitória sobre toda a força do mal, que nos conduzem à vitória sobre o inferno. Mas agora eu vou colocar o testemunho da Flávia, que na Fogueira Santa de Israel teve a sua vida transformada. E esse é o objetivo da Fogueira Santa de Israel. Levar as pessoas a uma manifestação de fé naquilo que está escrito na palavra de Deus, para que elas possam alcançar a transformação de vida, que é o que nós temos visto. Pessoas que experimentaram o poder de Deus e tiveram suas vidas totalmente mudadas. Veja agora a história da Flávia. A minha infância foi muito complicada porque eu cresci num lar onde existia violência doméstica. O meu pai batia muito da minha mãe, ele era alcoólico, o dinheiro que ele gastava era para os vícios, para o jogo, mulheres e álcool. Então eu cresci num lar muito complicado, onde eu tinha muitos medos no futuro, o que seria de mim no futuro, porque eu via a minha mãe a sofrer e eu não queria passar por tudo aquilo que ela passou, eu não queria passar também depois no meu futuro. Eu via o meu pai como uma pessoa que não queria saber da família, como um monstro, porque ganhei muita mágoa dele, porque um pai é para proteger e eu não conseguia ver isso nele. Via violência, agressões e então não conseguia ver um exemplo de pai, que eu pudesse olhar para ele e sentir o amor, o carinho que uma filha tinha que sentir, não é? Foi quando a minha mãe se separou do meu pai. Começámos a frequentar a igreja. Só que eu conhecia a Deus de ouvir falar, nunca acreditei muito em Deus. Cresci na igreja, frequentava as reuniões, frequentava tudo. Só que na minha adolescência eu quis seguir outro rumo. Quis seguir as noitadas, quis seguir a minha vida, as minhas vontades. Deixei de acreditar em tudo o que eu tinha aprendido até a minha adolescência. Então quis começar a seguir a minha vida sem pensar em mais nada. Quis viver a vida a mil. Também comecei a beber, a fumar. Sofri muito na minha adolescência porque os relacionamentos que eu tinha nunca conseguia me entregar a 100% porque existia aquela barreira. Então sofri muito, muito, muito mesmo. Eu conheci o meu esposo, nós casámos em 2013 e aparentemente tudo corria bem, até que nasceu a minha filha. Ela nasceu com 2 anos de idade, nós começámos a detectar
que algo não se passava bem na vida dela. Isto é complicado. Notámos que algo se passava com ela. Ela passava a vida constantemente doente, em hospitais, a tomar antibióticos, só que os médicos nunca deram importância àquilo que ela tinha. Ela passava a vida com febre, com bronquites, com pneumonias, sempre, constantemente doente. Corri muitos médicos, muitos hospitais, até que um dia eu fui a um médico que olhou para ela e disse: ela tem algum problema. Fomos ao hospital, ela fez um TAC, uma ressonância magnética, e ela nesse dia teve que ficar internada de urgência, porque ela tinha um problema de saúde onde o osso do cérebro não estava unido, ou seja, a qualquer momento ela podia ter uma meningite e morrer. A qualquer momento ela podia ter um ataque epilético e morrer. Podia apanhar uma bactéria e morrer. Foi aí que o meu mundo desabou. Senti uma grande revolta. Senti uma grande revolta porque eu conhecia a Deus e não acreditava nele. Então a revolta se impôs: se Deus existe, porque é que a minha filha está a passar por tudo isto? Se Deus existe, isto não pode acontecer. Foi quando eu, ali naquele hospital, disse: meu Deus, se tu existes, opera a minha filha, faz um milagre acontecer na vida dela. Nesse dia, ela ficou internada. Os médicos disseram que nunca nenhuma criança tinha passado por isto que ela estava a passar, nunca tinham visto um caso como ela. Foi operada de urgência, uma operação de risco, e Deus colocou uma paz tão grande dentro de mim, uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma tranquilidade, uma certeza de que Ele realmente existia, a certeza de que Ele realmente ia operar um milagre na vida da minha filha. E aconteceu o milagre. Quando ela saiu da sala de operações, o médico tinha dito que a operação tinha corrido muito bem, que ela tinha conseguido reconstruir o osso. Voltámos para a igreja, entreguei-me e a partir daí foi uma grande caminhada de conquistas. E entretanto veio a Fogueira Santa de Israel, onde eu me entreguei no altar a 100%, entreguei toda a minha vida. Eu tinha ouvido falar do Espírito Santo e eu queria muito o Espírito Santo. As pessoas falavam que o Espírito Santo mudava o interior, mudava a vida das pessoas, mudava toda a minha vida. Eu queria muito conhecer esse Deus, sentir, ter o Espírito Santo dentro de mim. Então a primeira Fogueira Santa de Israel foi pelo Espírito Santo. Eu sacrifiquei tudo, toda a minha vida. Foram lutas diárias para dizer não às minhas vontades, ao meu querer, e eu sacrifiquei. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi a minha Fogueira Santa de Israel. Eu sacrifiquei porque estava revoltada. Eu não aceitava a minha vida, tudo o que eu tinha passado, desde a minha infância, desde a minha adolescência, desde o meu casamento, desde a minha filha, eu não aceitava aquela situação. Eu fui muito revoltada para o altar. E eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E, meu Deus, se o Senhor existe, vai ter que mudar toda a minha vida. Nós morávamos num apartamento velho, com mais de 30 anos, e não tinha condições nenhumas, um apartamento muito velho, onde não existia condições para viver. E nós não aceitávamos isso. Assim, poxa, se somos de Deus, tem que existir o melhor para nós, não é? E então nós fomos para o altar e pedimos a Deus uma casa nova, com condições para criar uma filha, e Deus nos deu uma moradia grande, nova, recente, onde podemos viver em paz, em harmonia, onde somos felizes de verdade. Eu hoje tenho um lar abençoado,
tenho um esposo, um marido que me respeita, tenho uma família feliz, a minha filha está curada, não tem problemas nenhuns de saúde. O altar para mim representa tudo, porque o altar nunca falha. Assim como eu me entreguei, o altar me deu em dobro. Tudo o que eu dei para o altar me deu em dobro. Porque Deus é justo, Deus é fiel. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Eu sou muito grata ao altar por isso. Muito bem. Sabe por que Deus não chamou aquele exército de 32 mil homens? Quando Gideão tocou a trombeta, se ajuntaram a ele 32 mil homens. Mas não era aquele o exército de Deus. Primeiro porque Deus nunca precisou de números, de quantidade. Deus nunca trabalhou com a quantidade. Ele sempre priorizou a qualidade. Então, aqueles 32 mil homens podem, a princípio, ter alegrado a Gideão, porque Gideão deve ter pensado, bom, dá para, com esses 32 mil homens, dá para treiná-los e podemos, pelo menos, enfrentar esses nossos inimigos. Só que, daqueles 32 mil, 22 já estavam reprovados pela sua condição. Eram medrosos, não estavam prontos para aquela guerra. Eles carregavam o pavor dentro deles. Esses já foram embora. Esses mesmos se excluíram. Então, eles próprios reconheceram que não eram corajosos, que não tinham a capacidade, que não tinham coragem, essa é a verdade, não é nem capacidade, mas coragem mesmo de enfrentar os seus inimigos. Então, esses voltaram para casa. Restaram aqueles 10 mil. Entretanto, Deus disse para Gideão, como nós sabemos, que aquele número de 10 mil era muito. Tem muita gente com você aí, Gideão. Leva até as águas que eu vou prová-los. Enfim, dos 10 mil, então restaram aqueles 300. Se com 32 mil homens já era muito difícil vencer, porque isso humanamente falando, porque era um exército de midianitas, era um exército formado de 135 mil homens. 32 mil já estava numa grande desvantagem. Imagina agora com 300 homens. 300 homens. Significa que cada um dos 300 teria que enfrentar 450. 1 para 450. Imagina a desvantagem. Então, lógico que isso era uma loucura aos olhos humanos. Uma loucura. E aqueles 300, quando foram separados, não foram treinados como soldados que vão para a guerra. Eles não receberam treinamento militar, não receberam treinamento de táticas de guerra, não aprenderam a usar o arco, não aprenderam a usar a espada, não treinaram com espada. Espera aí, um exército tão pequeno, 300 homens, que não sabiam usar a espada ou que não iam utilizar a espada, como que 300 homens iam para o campo de batalha contra 135 mil homens? Loucura? Sim, aos olhos humanos, uma grande loucura. Mas é exatamente isso que Deus faz. Aqueles 300 foram provados, não somente lá na fonte, mas eles foram provados até depois disso, porque imagine a disposição que eles tiveram que ter, a confiança que aqueles 300 tiveram que ter na palavra de Deus, porque eles sabiam que eles iam para o campo de batalha contra um exército muito numeroso e que eles não tinham condições de vencer aos olhos humanos. Eles sabiam dos riscos, eles sabiam de tudo isso. E eles não estavam preparados com armas humanas. Então, eles tiveram que confiar em Deus. Era isso que Deus pretendia. Que aqueles homens, que aqueles 300, colocassem toda a confiança nele, sem espadas, sem arcos, sem nada disso.
eles receberam, cada um, uma trombeta e um cântaro com o fogo. Ora, imagina, como é que a pessoa vai para uma guerra levando uma trombeta e um cântaro? Um vaso de barro com fogo. Como ir para uma guerra desse jeito? Só que aquela guerra era espiritual. Deus separou aqueles 300 para uma batalha espiritual, embora houvesse um envolvimento físico, porque ali, de fato, haviam homens, soldados, homens mesmo. Entretanto, era travada uma batalha no mundo espiritual. É isso que muitas pessoas não entendem, que as lutas que nós enfrentamos no campo físico têm origem no campo espiritual. Quando você consegue compreender isso, então você passa a lutar com as armas corretas. Veja bem, quando a pessoa descobre que o problema, que a guerra que ela enfrenta, dentro de casa, na família, vícios dos filhos, destruição do casamento, as injustiças que ela sofre, quando ela descobre que todas as injustiças que se levantaram contra ela, que todos os problemas que vêm assolando a vida dela, quando ela descobre que tudo isso, que todos esses problemas são causados por forças malignas, então ela vai entender que ela está numa guerra, numa batalha espiritual. Todos estão numa batalha espiritual, só que não sabem disso. Talvez você diga assim, mas eu não pedi para entrar nessa batalha. Não importa, se você pediu ou não pediu, nós não temos escolhas. Nós estamos no campo de batalha. Queira a pessoa ou não. Não importa a religião, não importa nem se a pessoa, se ela diz assim, eu sou ateu, mesmo que seja um ateu, está no campo, numa batalha espiritual. Pode não aceitar, pode não compreender, mas está numa batalha espiritual. Porque não é o mundo físico que comanda, é o mundo espiritual que comanda o mundo físico, o mundo invisível. Aquilo que nós não podemos ver é que comanda aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, aquilo que é visível. Então, quando você foca a guerra que você enfrenta, quando você leva isso para o campo físico, você vai lutar contra pessoas. E para lutar contra pessoas, você vai usar as mesmas armas que elas usam contra você. Se alguém comete uma injustiça com você, você vai querer usar as mesmas armas da injustiça para justificar. Você usa de uma injustiça também, e você justifica o uso daquilo ali, daquela arma, porque afinal também fizeram a mesma coisa com você. Então, nós não podemos ir para a guerra espiritual e lutar com as armas do diabo. Você não pode lutar com as armas das injustiças, da injustiça. Você não pode lutar com a arma da maldade, da malícia, da traição. Você não pode usar essas armas, elas são carnais, elas são satânicas, elas são diabólicas. As armas que os 300 receberam, veja, a trombeta, que representa a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, que é como a trombeta serve para alertar, a trombeta serve para anunciar, para convocar para a batalha. Então, a palavra de Deus é a trombeta que alerta, que desperta as pessoas quanto aos acontecimentos finais, quanto à salvação, quanto à necessidade de viver a fé. É a trombeta de Deus, é a palavra dele. Então, aquele vaso representa a própria pessoa. Mas, veja que naquele vaso havia o fogo. Então, não importa se a pessoa é frágil como um barro, que se pegar e deixar cair, ele parte em vários pedaços. Como vaso de barro, nós somos frágeis. Cântaros, somos frágeis, sim. Temos as nossas deficiências, as nossas debilidades, claro que sim. Mas Deus escolheu vasos frágeis para manifestar o poder dele. Então, a questão aí não é o material, mas o que está dentro do material. O vaso pode ser de barro, mas o que importa é o que está dentro dele.
o fogo que está nele, o fogo da fé, o fogo do Espírito Santo, o fogo da revolta. Então, por mais frágil que seja a pessoa, por mais insignificante que ela seja, se ela luta com as armas de Deus, com a palavra, ela tem a trombeta, ela tem a palavra de Deus, ela tem um fogo dentro dela, ela tem um fogo da fé, ela tem um fogo da revolta, ela tem um fogo do Espírito Santo dentro dela. Então, com essas armas espirituais, ela está preparada para ir para o campo de batalha, para vencer o diabo e os seus demônios, para vencer tudo que se levantou contra ela. Por isso que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 10, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, diz assim, Paulo falando nessa carta aos Coríntios, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, da nossa batalha, as armas da nossa milícia não são carnais. Verifique, não são carnais. Quer dizer, nós não lutamos com as armas da injustiça, da mentira, do engano, do pecado, da traição. Há uma frase conhecida mundialmente que diz o seguinte, que no amor e na guerra vale tudo. Vocês já devem ter ouvido essa frase, devem ter lido em algum lugar. Mas ela é conhecida, que no amor e na guerra vale tudo. Pode até ser no amor, não o amor divino, o amor de Deus, não é? Mas o carnal, no sentido carnal, pode até ser que isso signifique alguma coisa. Na guerra física, pode até ser que esse ditado se aplique. Na guerra espiritual, não. Não vale tudo, não. Se não lutar com as armas de Deus, você perde. Porque o diabo só respeita as armas espirituais. Os demônios só fogem quando ele encontra pessoas que têm as armas de Deus, que lutam com as armas de Deus. Então, por isso que Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Obviamente, essas fortalezas aqui são as fortalezas do mal que são levantadas, porque às vezes o diabo cria situações que tornam-se verdadeiras muralhas, fortalezas na vida das pessoas que parecem indestrutíveis, fortalezas, muralhas que parecem intransponíveis, parece que você não vai resistir, que você não vai conseguir vencer, mas as armas espirituais são poderosas, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus tem poder para destruir com toda a força do inferno. Quando você usa a palavra com poder, com autoridade, não tem nada que possa ficar diante de você. Quando você coloca a sua fé na palavra de Deus, você está armado para a guerra. Quando você é revestido do Espírito Santo, você tem a armadura de Deus. Você está pronto. Como o soldado que ia para a guerra, ele se preparava, ele colocava a sua armadura para se proteger contra as flechas que vinham, as espadas também, porque a batalha era muito sangrenta. Então, ele usava o escudo com o qual ele se defendia dos dardos inflamados, aquelas setas inflamadas que eram lançadas. Então, ele usava o escudo, quer dizer, que representa a fé espiritualmente. Então, os soldados se armavam, preparavam, os calçados eram especiais, eram calçados fortes para proteger os pés, porque na guerra os pés são importantíssimos para a locomoção. Imagina um soldado num campo de batalha descalço. Ele está em grande desvantagem. Então, o soldado se preparava, capacete, a espada bem afiada, quer dizer, ele estava pronto para a batalha. Então, nós somos chamados por Deus, aqueles que fazem parte dos 300, somos chamados por Deus para a batalha espiritual que está aí diante de nós. Se você, minha amiga, meu amigo, está na fé, se você está no altar, então você tem as armas de Deus. No altar, nós temos as armas espirituais. Fora do altar não temos. Então, se você depende de coisas materiais, se você depende, talvez você pense que vai conseguir vencer com a capacidade humana, com a inteligência, que você vai conseguir vencer
com a sabedoria, com a força do braço, com o dinheiro, com isso, com aquilo, então você vai estar perdido, porque na batalha espiritual o diabo não respeita essas coisas. Ou a pessoa vai para o altar e se reveste da armadura de Deus, usa as armas dele, ou então ela estará completamente perdida. Só tem um jeito de você vencer, tirar sua família das garras do diabo, sua vida, só tem um jeito de você mudar. Coloca toda a sua vida no altar de Deus. Vá com tudo. A fogueira santa é para aqueles que realmente querem ir para o altar, querem colocar a vida, querem realmente fazer a sua parte com Deus. Não é? E a pessoa vai até o altar, eu estou na fogueira santa, pegou o envelope, já estou na fé, e cruza os braços, e fica esperando chegar o dia. Quando chegou o dia, ela não vai ter o verdadeiro sacrifício para apresentar a Deus, porque ela simplesmente não se preparou, não clamou naquele período, não orou, não fez o seu propósito com Deus como deveria, não gerou, não construiu como algumas pessoas fazem. Elas vivem, os vencedores vivem cada dia do seu propósito. Nós estamos nesses dias de oração, até o dia de subirmos ao altar, até o dia de você passar pelo altar para entregar sua vida ali por meio do seu voto com Deus, do seu sacrifício. Então, até chegar esse dia, minha amiga, meu amigo, clamor, fé, gerar, construir, fazer o que tem que ser feito, e Deus será contigo. Eu não tenho dúvidas disso. É toda a nossa vida no altar de Deus, e Ele fará coisas grandes acontecerem. Tá bom? Eu quero convidá-los agora para a oração. O bispo Carlos está aqui no altar, os demais pastores que estão aqui também podem procurar um lugarzinho no altar ou diante do altar, para não ficarmos juntos, que não pode. E você em casa também, una a sua fé com a nossa, e os pastores, já podem colocar os pastores ali, por favor, deixe os pastores ali, assim que eu anunciar o clamor, deixe os pastores aparecerem na tela, por favor, por gentileza. E nós vamos agora fazer o nosso clamor a Deus. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Bispo Carlos e o pastor José vão fazer oração. Clamou agora, por favor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra foi dada a todos aqueles que têm estado a acompanhar o clamor dos revoltados. E se até hoje esta pessoa, na vida dela, olhava e achava que tinha muitas opções para escolher, uma forma de pôr um fim ao seu sofrimento, de se livrar de uma doença, consultando vários médicos, como era o caso da Flávia, que enquanto ela via que tinha opções em vários lugares para levar a filha, contava com os recursos humanos e nenhuma solução chegava, até o dia que ela entendeu que só tinha uma escolha: o altar, crer no Senhor, fazer uma prova contigo. Foi aí que ela viu o poder do Senhor. Meu Deus, eu peço que agora a palavra que foi dada deste altar para essa pessoa faça ela ter a consciência de que ela não tem muitas opções, ela tem uma escolha a fazer, ela provar o poder da fé sobrenatural no altar. Então que esse fogo esteja aceso dentro dela, por mais frágil que ela seja, por mais desamparada que ela esteja pela sociedade, por mais doente que ela seja, por mais dificuldades que ela enfrente na vida, mas que neste momento o fogo do teu Espírito acenda a chama dentro dela, a força, a determinação para a revolta no teu altar. E que ela entenda, meu Deus, que essa luta não é a carne, não é o sangue, mas é no Espírito, e é no altar que nós decidimos isso. Até então Gideão chegou no altar, colocou o segundo boi. A partir dali já não era mais Gideão, era o teu Espírito através dele, aquele homem frágil, mas que o Senhor escolheu para se manifestar. Nós te pedimos agora, meu Deus, aqueles que receberam esse entendimento e que vão vir para o campo de batalha que é o altar, que o Senhor possa operar, e que a partir de agora entre o teu fogo, entre o teu poder, para cair por terra
todos os males que ela tem enfrentado, que ela tem vivido, que tem destruído a sua vida, seja o problema que for, não vai resistir, porque o Senhor, através dela, já não é mais ela lutando sozinha. Ah, meu Senhor, manifesta o teu poder para que haja cura para aqueles que estão desenganados. Manifesta o teu poder para curar a depressão, para curar da insônia, para curar dos medos, para curar de todos os males que elas já não sabem mais o que fazer. Opera, meu Pai, porque existem pessoas que estão revoltadas, estão na miséria, já não tem mais o que comer, elas estão plantando, mas elas não estão colhendo. A situação é grave e somente o Senhor pode operar, e é no teu altar que nós te pedimos. Venha mudar a situação de cada um, venha revestir com o teu fogo e com o teu poder. É isso que nós te pedimos, meu Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus, nós estendemos as mãos para todos que unem a fé com a nossa. Nós estendemos as mãos e usamos a autoridade do Espírito Santo para determinar que os enfermos sejam curados agora, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas, meu Deus, que estão agora numa UTI, essa pessoa que é vítima da Covid-19, que ela seja curada agora, essa pessoa que está na UTI respirando por ventiladores, meu Deus, cura os pulmões dela, afasta esse mal, arranca esse mal, esse coronavírus do inferno. Oh, meu Deus, faça agora o milagre acontecer. Eu te peço, Espírito Santo, em favor de todos, em favor das famílias, nós determinamos agora que sejam todos abençoados e todo mal está amarrado, principado, potestades, espíritos malignos sejam todos amarrados agora. Nós nos levantamos contra todo o poder das trevas aqui do altar, o lugar santo, o lugar sagrado. Nós estendemos as mãos e determinamos agora: seja amarrado o principado, seja amarrado todos os espíritos malignos, sejam amarrados principados, potestades, todos os projetos do diabo caiam por terra agora, porque nenhuma arma forjada contra aquele que é de Deus prosperará. Então as armas do diabo sejam amarradas, seus projetos frustrados na vida do povo de Deus, e que o Senhor, meu Pai, levante o teu povo, que o Senhor glorifique o teu nome em cada pessoa. Derrama o teu Espírito agora, Senhor, faça derramar a tua presença, o teu poder sobre todos, onde quer que haja uma pessoa unida conosco nesta fé, que ela receba agora a plenitude do Espírito Santo, que ela seja fortalecida e que ela use as armas do Senhor, as armas espirituais. As armas do Senhor são poderosas, a tua palavra é poderosa. A pessoa que coloca a fé na tua palavra se torna poderosa, porque os heróis da fé do passado tornaram-se poderosos em guerra, poderosos, e diz a tua palavra que poderoso é aquele que obedece a tua palavra. A palavra do Senhor, quem obedece a tua palavra é poderoso nas batalhas, é poderoso diante do inferno. Então, em nome do Senhor Jesus, você que obedece a palavra de Deus, você é poderoso, meu amigo, minha amiga. Há poder na sua vida que vem pela obediência, que vem pela confiança na palavra do nosso Senhor. É isso que está escrito e é nisso que nós cremos. E se você também tem essa fé, se você vive essa fé, então diga amém e graças a Deus, e seja feito conforme a sua fé. Graças a Deus. Deus é contigo. Se você é com Ele, Ele é com você também. Você pode procurar uma Universal para saber como participar da Fogueira Santa de Israel. Você vai obter as informações que você precisa para que você tenha a sua vida mudada, nesse grande propósito de fé, nesse propósito que tem mudado a vida de tanta gente
e que vai mudar também a sua vida. Tá bom? Quero dizer a todos que nesta sexta-feira nós vamos trabalhar forte, pesado, contra as forças espirituais do mal. Nós vamos combater as obras malignas, as obras de inveja, trabalhos, feitiços. Nós vamos combater todo o mal. Então você que é vítima de um mal, você que sofre com depressão, você que está triste, amargurado, procure um Universal nesta sexta-feira. Você vai ser ajudado. Pode procurar um dos pastores, qualquer templo da Universal. Você vai ser ajudado, tá bom? Você vai ser ajudado, você vai sair dessa situação na qual você se encontra. O nosso templo maior está aqui na rua Dr. José Espírito Santo, 36, fica a 200 metros da estação de metro de Chelas, nesta sexta-feira, o dia inteiro, reuniões, o dia inteiro, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 19, 21, enfim, o dia inteiro, reuniões para te ajudar. Nós estaremos no horário do meio-dia com todos vocês. E você pode também procurar o nosso cenáculo no Porto, na rua Egas Muniz, também para participar, é 485. Também em Gaia, no Porto, com o bispo Rodrigo, lá no Vila Nova de Gaia, com o bispo Joaquim também, na Rua do Agüero, 151, perto lá alguma coisa do emprego, centro de emprego, e enfim, em cada igreja universal do Reino de Deus. Tá bom? Os pastores também, não dá para todos falarem, mas estamos à disposição. Entre no site igrejauniversal.pt e você saberá todas as moradas aqui de Portugal e de toda a Europa, porque há muitas pessoas nos outros países da Europa também que estão a acompanhar essa transmissão. É só entrar no site que você vai saber as moradas aí em França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Inglaterra, enfim, toda parte, tá bom? Deus abençoe vocês. Aliás, sejam a própria bênção. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.